Saudações, professores e professoras. Quero agradecer aqui o convite do professor Jonatas Vital de Oliveira para participar desse momento com vocês, em alusão ao Dia dos Professores, que ocorreu no último dia 15 de outubro, e nesta data tão importante que é o Dia do Servidor Público, o dia consagrado ao servidor público. E o professor, a professora, é, sem sombra de dúvidas, uma das mais expressivas categorias do serviço público, das mais importantes, das mais relevantes. Eu também me confesso professor, tenho na minha história uma relação com o magistério. Eu fui professor de aulas particulares, professor da rede de ensino privado aqui em Fortaleza. Também já tive a oportunidade de lecionar também junto a universidades e instituições de ensino superior, de modo que eu tenho muito orgulho de me apresentar como professor. Estou afastado das salas de aula atualmente, dedicado exclusivamente à advocacia, mas sei das dificuldades, né, dos dissabores e também das alegrias de ser professor, né? A gente, infelizmente, não tem o reconhecimento que é devido, né? O Brasil como um todo é um país que não valoriza os profissionais do magistério, né? E talvez isso seja uma das razões pela qual o nosso país vive uma crise quase que permanente, né? Mas a propósito, né, eu lembro até das palavras do sociólogo Darcy Ribeiro, que ele dizia que a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. E infelizmente eu tenho que concordar com Darcy Ribeiro, porque no plano do discurso, a maioria dos políticos, dos nossos governantes, proclamam que são defensores da valorização do magistério, mas na prática não é isso que se observa, né? Nós podemos perceber que esse discurso é um discurso muito vazio, né? É um discurso, vamos dizer assim, proselitista por parte dos nossos governantes, porque nas oportunidades mais palpáveis que eles têm para efetivar esse compromisso, eles não geralmente falham com os professores. E é por isso que eu me sinto muito feliz de poder abraçar as causas do magistério, de poder pleitear em juízo, na função de advogado, os interesses de cada profissional do magistério. Aliás, eu queria trazer aqui um exemplo do quão importante é o magistério, né, para a vida de cada um, de cada uma. No campo do direito, por exemplo, nós somos profissionais que, vamos dizer assim, lidamos muito com títulos, título de doutor, título de enfim, autoridades públicas, advogados, promotores, juízes, desembargadores, ministros, né? Mas na nossa formação em direito, o título mais nobre de todas essas carreiras jurídicas é o título de professor. Eu tive uma boa formação em direito e acompanhei as atividades acadêmicas da minha faculdade, assisti várias palestras de inúmeros profissionais, inclusive de reputação internacional, grandes escritores, pensadores, filósofos do direito, presidentes de OAB, e tudo que eu acompanhei ali no meu processo de formação me deu a exata noção de que o maior de todos os títulos das carreiras jurídicas é o título de professor de direito. Então, o professor, ele sempre ocupará a função excelsa de
formar, educar pessoas e contribuir para a formação delas. E, a despeito do pouco reconhecimento por parte do Estado brasileiro, né, nós sempre seremos lembrados e sempre seremos respeitados onde quer que estejamos, né? E o professor é o servidor público número um, né? É aquele que mais encarnece, né, a condição de servidor público, porque servidor público, ou melhor, serviço público é servir ao público, né? Antes de mais nada, isso é a grande missão do servidor. E é, quem não está vocacionado para servir ao público não pode ocupar nenhuma função pública, né? Ele tem que se deter vamos dizer assim, aos seus negócios particulares, e mesmo exercendo os seus negócios particulares, ele de alguma forma tem que encarar aquela atividade como sendo uma atividade que possa de alguma forma contribuir para o desenvolvimento do país, do local onde vive, da comunidade, porque do contrário, também a propriedade não vai cumprir sua função social. Então eu quero parabenizar a todos e a todas por esse dia dos professores que recém-passado e por esse dia do servidor público, né? Nós vivemos em constante ameaça, né? Eu não sou, vamos dizer assim, funcionário público, mas exerço função que tem natureza pública, né? A advocacia me confere, né, ou melhor, a Constituição Federal confere ao advogado a função, enfim, uma natureza de função social, né? E eu procuro me pautar por esse valor constitucional, né? Então eu quero me congratular com todos vocês, né, e com todas vocês, e desejar aí uma ótima comemoração, que vocês tenham um momento bem agradável, né? E render aqui a minha homenagem, né, pela dedicação de cada um, de cada uma, né? E seguiremos lutando aí para a construção do reconhecimento de direito dos professores e dos servidores públicos. A mim muito me apraz, né, fazer disso uma dos valores, né, das missões da minha profissão. Então fiquem todos com Deus, reafirmo aí o meu agradecimento, professor Jonatas, e tenham todos aí um excelente feriadão. Um abraço.